O ar é livre, ocupe. Expresse suas ideias, dê sua opinião, manifeste-se. 89.5, a Rádio da Juventude. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Galera da Rádio da Juventude, 89.5, Rádio Livre, classista, aqui da periferia de São Vicente. Então toda a Vila Margarida, México 70, Parque Bitaru, até uma parte aí do centro de São Vicente aí que está escutando na FM. E o pessoal online aí também, via Facebook, Twitter, que está acompanhando, pode já contribuir aí com o debate do Reflexão e Ação. Esse sábado a gente vai discutir eleições, né? Voto nulo. Qual é o papel do voto nulo hoje, né? Qual o papel dele além das eleições, né? O voto nulo ele acaba por si mesmo, né, nesse ato, ou o voto nulo é só um ponto de partida para uma construção maior, né, da sociedade, a organização popular, né, que deve ser movida à luta com o propósito da classe operária se libertar, né, por sua própria conta e não a partir de um partido, de uma vanguarda que vai determinar qual o caminho que essa mesma classe deve seguir. Então aqui hoje a gente tem a presença de alguns companheiros de São Paulo, né? Então vamos começar aqui o Pedrinho. Pode falar aí, se apresentar aí. Boa noite, Pedrinho. Tá saindo aí, Márcio? Tá de boa, né? Então do lado do Pedrinho tem a Mirella, né? Boa noite, Mirella. Boa noite. Do lado da Mirella, o Mal. Opa, boa noite. E a Aline também. Boa noite. E aqui do meu lado o Anthony, né? Companheiro aqui da rádio também. Boa noite. Então, acho que a gente pode começar assim, tentando diferenciar o que cada um entende por voto nulo e faz uma análise assim das eleições no momento atual. O que elas representam e o que elas deixam de oferecer para a população, né? O que elas oferecem e o que elas deixam de oferecer. Por que a gente está nesse caos todo, né? Então, não sei quem quer começar aí. Eu acho que, primeiramente, é importante falar que o voto nulo, né, não é só vamos votar nulo porque nós só estamos insatisfeitos com a política, e também tem um mito, né, que rola assim em cima do voto nulo, que as pessoas acham que se 50% mais um for nulo no total de votos, eles são obrigados a colocar outros candidatos e ter uma nova eleição. Na verdade, a legislação do TSE, a própria legislação do TSE, ela nega isso. Se você lê a legislação, na verdade o voto nulo é totalmente ignorado pelo TSE. Então a gente não defende o voto nulo como uma mudança em si, vamos votar nulo e vamos melhorar a situação a partir do voto nulo. Não, o voto nulo é uma forma da gente mostrar a nossa indignação com essa política, com essa falsa democracia em que a gente é obrigado a votar. E a partir do voto nulo, conscientizar a população de que é necessário a gente fazer uma mobilização. E outra coisa que mostra como essa democracia é falsa é a própria questão do TSE negar o voto nulo, né? Porque o voto nulo, quer não, é uma forma de expressão, assim como o voto em qualquer outra coisa. Você está se expressando de alguma forma. E isso nega a própria palavra democracia, né? Porque democracia diz do poder do povo, poder da maioria. Ou seja, você está negando a opinião de alguns. Ou seja, o próprio órgão que fiscaliza e gera essa democracia falsa, ele já prova que ela é falsa, ele já prova que ela está baseada em falsos fundamentos. Ela se nega, entendeu? Na própria legislação. Uma das coisas que é pra gente se atentar, que ela não para no TSE, né? Ela vai pro parlamento, ela vai pra prefeitura, vai pra Câmara Municipal, ela não para no TSE, vai toda pra os três poderes, né? Legislativo, executivo, todos os três estão negando essa democracia, negando a nossa participação na sociedade, assim, para que ela melhore efetivamente. A questão das eleições é tão uma farsa que a gente vê a questão da obrigatoriedade do voto, né?
E isso é absurdo. Mas eu acho que defender a questão do voto nulo é também abrir um debate político com as pessoas para que elas reflitam sobre exatamente como o governo representativo não funciona e como a gente pode fazer política de outra forma, né? E claro, incentivando sim que as pessoas tomem consciência da sua força e tentando criar de fato poder popular, né? Só pra falar, você falou também, tipo, essa questão da eleição em si, né? A gente pode ver que na eleição, como chove político, né? Tipo, a gente é de São Paulo aqui, e em São Paulo tem uma foto do Serra e do Alckmin no metrô. Quem pega metrô e trem 6 da tarde, todos os dias, eu aposto que em 4 anos nunca viu o Alckmin nem o Serra no metrô, assim. A gente tem a questão também, o Kassab, que é o prefeito lá de São Paulo, também é um prefeito que vai de carro, desculpa, de carro não, ele vai de helicóptero pro trabalho, e quem precisa trabalhar, né, quem limpa a prefeitura, vai de ônibus, e tem que pagar R$3 no ônibus, que foi uma coisa que na eleição falaram que não ia aumentar, né. E outra coisa é a questão da ética, né, você pode ver que antes da eleição, antes deles ganharem a eleição, já tem uma falta de respeito com o cidadão enorme. Eles enchem a rua de cavaletes de propaganda, é uma poluição visual enorme, assim. Eles contratam pessoas que estão em condições miseráveis, em condições miseráveis. Tipo, você trabalha um mês por um salário mínimo, no sol, sem nenhum tipo de proteção, você não tem plano médico, plano dental, você não tem nenhum tipo de proteção trabalhista, você não tem uma assistência. Como você pode dar crédito a uma pessoa que se promove em cima desse tipo de trabalho? Eu não consigo. E isso é uma coisa que eles dizem que estão nos representando, eles estão nos representando dessa forma. Eu particularmente, eu não quero ninguém trabalhando pra mim, e muito menos de uma forma antiética dessa que vai desrespeitar a pessoa. Eu não consigo colocar nenhum crédito em nenhum político, porque todos, sem nenhuma exceção, faz esse tipo de propaganda em cima de trabalho praticamente escravo, desumano, e só não é escravo, assim, porque paga um salário mínimo em um mês, assim. Isso eu não consigo colocar crédito em nenhum desses políticos, assim. E é em época de eleição, né? Engraçado. Quando o partido paga um salário mínimo, né? Que tem alguns que eu já sei que pagam R$450, cara. Eles próprios se autocontradizem a respeito dos cavaletes, né? Porque em São Paulo mesmo tem a lei da cidade limpa, né? Atrapalha bastante. O pessoal que é cadeirante, tudo é uma vergonha. Como a maioria das coisas. Ou seja, em São Paulo, né, aquele comerciante que quer anunciar o seu comércio, né? Quer fazer lá um cavalete, quer um banner, ele não pode anunciar o seu comércio. Agora, os políticos que impediram esse comerciante de fazer isso, eles podem lotar a praça, lotar toda a faixa de pedestre, né? Tudo, atravancar todo o trânsito de pedestres para atrapalhar cadeirante, né? Que nem o Anthony atrapalhar falou. o cadeirante, eles podem, né? Então é uma incongruência assim muito grande, né? E eu só complementando o que ele falou, o lance do Serra no metrô e tal, esses dias o Serra apareceu no metrô, parece ter uma matéria. Só que ele foi 1h da tarde, um período que quase ninguém tá. Ou seja, tem bastante gente, mas não é horário de pico, né? Aí uma pessoa lá falou, por que você não vem aqui no horário de pico? Pra você ver como que a gente fica. Aí ficou calado, né? Não tinha resposta. Essas horas não tem resposta, né? Aí um dos assessores dele foi bravo e falou, você é um vagabundo, não sei o que, pro rapaz que perguntou, né? Começou a maltratar, né, o rapaz. Então, pra você ver bem o diálogo, né, que eles têm assim, com a população, eles entendem bem o que eles estão fazendo. Estão cagando e andando, né, pra população. Ou seja, você não passa de um número, né? Que é o número que tem no seu título de eleitor. E o que eles querem desse número é que votem nele, sabe? Tipo, essa sua participação na questão do seu bairro. Dá pra imaginar isso, que a imaginação na questão do seu bairro, daquele esgoto a céu aberto, da questão de polícia corrupta, da questão do ônibus estar demorando, ou fazer um percurso que não é necessário. Todas as questões você só pode decidir, tipo, em um dia pontual, e se pá em outro quando tem segundo turno, sabe? Isso é a forma mais clara de roubar
toda a sua ação, né? De transformar você em um número, em nada, assim, uma coisa que vai produzir dinheiro para ele, sabe? Você simplesmente trabalha para produzir a riqueza dele, a mansão dele, enquanto ele governa a sua vida e decide como você vai viver, se aquele esgoto a céu aberto vai ser resolvido ou não, como vai ser resolvido, se vai ser resolvido de uma forma melhor, pior, se vai ter lavagem de dinheiro na construção por empreiteira, assim, sabe? Tipo, a própria Copa do Mundo tá aí pra mostrar pra gente que vai ser dinheiro lavado a roda, assim. Essas obras estão atrasadas não é sem querer, não é por falta de organização. É porque a empreiteira ganha mais com a obra atrasada, assim, que eles não precisam pesquisar tanto, pagam mais caro mesmo. Sem falar que muitos times de futebol vão dar calote, né? E quem vai pagar é a gente. Exatamente. Voltando na política, eu vejo a população nessas épocas eleitorais como uma ferramenta, né, de alta produção para os próprios políticos, né. Eu tava passando de busão há uns meses atrás, sempre passo por aqui, né, de busão, aqui na avenida aqui, né, não na Nações, na avenida mesmo, no viaduto, sabe, que você passa aqui na avenida, que tem. Só que tem aquela avenida que o busão passa. Acho que é. Então, eu tava passando por ali e tem a continuação do México, da Vila Margarida ali, né? Acho que a Vila Margarida tem aquelas casinhas na água. No Bitaru ali? Então, que seja, eu tava passando ali no Bitaru. Então. Aí o ano inteiro eu passo ali, tipo, não tem nada ali de miséria. Esse ano eu passei e tava lotado de plaquinha de políticos, cara. Eu fui fazer um documentário no México 70, ano passado, um documentário que acabou não saindo. E eu rodei o México 70 inteiro, velho. Não vi nada a respeito de nada. Entrevistei um pessoal lá, o pessoal fala que política não passa por ali, não se preocupa. Eu tenho certeza, se eu pisar agora lá, vai estar lotado de plaquinha de política ali, né, velho? É foda. Aí você percebe como os caras são sanguessudos, né? Demais. E é engraçado que, assim, as pessoas, elas não percebem ou elas fingem elas que não caem, percebem. cara, elas caem numa ilusão. É importante abrir o olho pra isso, né? Que é muito fácil a gente falar que tal pessoa pode resolver e a gente abrir mão das nossas próprias responsabilidades. Talvez também o que a gente precisa ter atenção, todos nós, é que a gente também tem responsabilidade para com a sociedade, para resolver os problemas que dizem respeito às nossas dificuldades e não às dificuldades deles que estão cheios da grana e sugando nosso dinheiro, sugando as nossas forças, né? Então acho que isso é importante também, abrir o olho para a responsabilidade, né? Então, aí a questão é por que cai, né? Por que a população cai nessa, né? Aí a gente coloca outra questão ali. A gente tem, por exemplo, opções, assim, a gente tem a esquerda partidária, que eles falam, não, a gente está do lado dos trabalhadores, os candidatos são operários, são vindos do povo e tal. E por que não votar nesses candidatos? Então a gente faz uma análise assim. Todo o processo institucional que nós vivemos, ele está fadado ao quê? Ao cara que, mesmo que seja de esquerda, mesmo mais bem intencionado que seja, a ser corrompido, né? Então a gente pode dar um exemplo da eleição do PT, do Lula, né? Toda essa esquerda, o PSOL e tal, que já nasceu de uma forma parlamentar e não uma base popular, como foi o PT, né? No início, o PT nasceu das lutas do movimento operário, no ABC, as greves, os sindicatos, até da esquerda da Igreja Católica também, que estava envolvida com as bases comunitárias. Então ali o PT nasceu de uma base social, aí teve o MST, a CUT, as centrais sindicais. Hoje a gente vive uma conjuntura onde a gente não tem mais essa base de luta que era antigamente, né? Toda essa base ela está cooptada pelo governo. Ou seja, a CUT é a grande central sindical onde tem 70% dos sindicatos são filiados à CUT ainda, só que são atreladas ao governo Lula. O MST, uma grande parte, não vou falar toda, mas uma parte também considerável, tem alguma condição de diálogo permanente com o governo. Então, mesmo que não tenha sido feita a reforma agrária que o Lula prometeu, ainda você não tem um grau de combate assim
tão grande como deveria ter, né? Então, como que a gente consegue entender, assim, para a gente colocar o voto nulo como opção, a gente tem que colocar também a luta de base como uma ferramenta para a mudança social, né? Então, como que a gente faz isso? Né? Só não votando nos candidatos de esquerda, nem nos de direita e nada a gente vai fazer? Como é que vocês entendem isso, assim, uma política para além do voto nulo? Primeiro é legal também a gente falar que o porquê não votar em partidos de esquerda, né? Que nem falou, né? Por mais que seja bem intencionado, que a gente particularmente duvida de uma boa intenção dentro da política, por causa dos escândalos que a gente vê, a gente não consegue enxergar realmente alguma boa intenção atrás dessa política partidária. Mas por mais bem intencionado que fosse um candidato, a gente sabe que ele não está lá para representar ele só. Ele tá lá para representar, na verdade, um partido. Não é nem um povo, ele está lá para representar o partido. E a gente sabe que dentro de congresso, dentro de parlamento, se a gente votasse em um partido de esquerda, por exemplo, lá dentro eles iam ter que fazer ligações com partidos de direita. E nisso, onde fica realmente a esquerda? Onde fica, na verdade, o movimento popular ou a base popular? Não existe, né? Então, nesse caso, a gente não acredita que votar em um partido de esquerda funcionaria, porque o partido de esquerda é a mesma coisa que o partido de direita lá dentro. Funciona na mesma base, a mesma base capitalista, a mesma base... Só acontece um revezamento de poderes, né? Exatamente. É o mais engraçado. O engraçado é que o PT nasceu como um partido popular, né? Hoje em dia a gente pode chamar o PT de facção criminosa, né? É a melhor denominação, né? Com certeza. Pode falar. E eu acho que é isso, né? Devido a tudo isso, é importante a gente se mobilizar. Como se mobilizar? A primeira questão acho que a conscientização mesmo de que a gente precisa tomar essa responsabilidade é o início, né? É aquele estalo, a gente precisa fazer alguma coisa, como fazer? Nós não somos únicos, a população em número é bem maior do que os políticos. E a gente conhece muito mais as nossas dificuldades do que eles próprios, que vão trabalhar de helicóptero, que não pegam o metrô lotado e essas coisas que a gente já citou. Se a gente voltar os olhos para esses nossos problemas e a gente se juntar para tratar desses mesmos problemas, a gente consegue. Quem fornece, quem está lá maquinando, por exemplo, uma máquina, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente. Quem faz isso é o trabalhador. Nós somos trabalhadores, nós somos o povo. Então nós podemos fazer tomar um rumo diferente sem precisar deles, sem precisar votar em um partido. A gente pode fazer a política. A gente é a política. A gente tem que deixar de ser um pouco passivo também, né? Com certeza. Dentro do busão eu sempre ouço várias coisas interessantes, né? Uma delas é o seguinte: tava um senhor ao meu lado, ele falando assim. Qual que é o nome do político mesmo? Esqueci o nome agora. Que roubava dinheiro pra caralho. O Maluf, o Maluf podia roubar dinheiro das obras, né? Roubava muito dinheiro, mas as obras dele pelo menos duram, né? Rouba, né? Ele rouba, mas faz. E é duradoura, né? Agora essas obras que tem hoje em dia aí não, né? Então, e acaba caindo também numa puta contradição, assim, né? Porque Maluf, o que ele mais foca realmente é o transporte particular, porque isso rende pro governo, isso rende pro bolso dele. E isso rende pro capitalismo inteiro também, né? Sim. Porque quando teve a crise de 2008, quando teve injeção, isso foi em todo mundo, a injeção para salvar as empresas foi injeção em empresa automobilística, né? Porque ela gera vários setores do capitalismo, ou seja, tipo, isso é simplesmente um docinho pra criança ter cárie, assim, sabe? Ou seja, por que será que o Maluf rouba, mas faz? Será que então, é porque ele faz mesmo? Eu acho que aí já entra na questão que eu acho que é fundamental a gente falar. Os partidos de direita, eles vão governar, não como você falou, assim, pro partido, não porque tem um partido. Claro que tem uma ideologia capitalista, mas eles vão governar prioritariamente para as empresas que financiaram a campanha. Interessante falar né? isso. Toda a indústria capitalista, todas as empresas, você pode até ver nos sites dos candidatos quem financiou a campanha de qual político. Né? Hoje tem o site lá Transparência, onde você vê. Então a Odebrecht dá não sei quantos milhões para o Serra. Aí vai o Eike Batista dá não sei quantos milhões para o Lula. Então a gente vê assim quais são os rabos presos, né, que vão nortear toda a política desses partidos, desses candidatos. Por isso que hoje te vê a Dilma, né, fazendo a privatização
das ferrovias, agora que vai ter, aí o Eike Batista todo feliz, porque isso vai salvar o empresariado brasileiro. Então o Eike Batista tá dando gargalhadas e cambalhotas, assim, porque ele investiu o dinheiro nele para isso. Ele investiu um capital, ele é um capitalista, ele investiu um capital inicial e agora ele vai ter o retorno do lucro dele todo pelo governo, que ele ajudou a eleger, né? E quem é que dança nessa? É a população. Exatamente. que é usada como massa de manobra para balançar bandeirinha no semáforo, para dar panfletagem e tal, e ganhar às vezes menos que um salário mínimo para fazer isso, né? E isso é uma moeda de troca que é muitas vezes desumana, assim, porque a pessoa não tem nada. Assim, muitas vezes a pessoa não consegue um trabalho durante os 4 anos. Aí só naquele último 5º ano, o cara que quer que ela trabalhe arruma esse emprego para ela. E já é por 2 meses. E é uma forma que ela tem de, às vezes, pagar um leite para filho. Entendeu? Então é uma coisa muito desleal, assim, porque ao mesmo tempo que a gente critica a forma, também a gente tem que olhar esse lado, né, que é um lado totalmente perverso, né? Então, alguém mais quer falar, Aline? Eu queria falar um pouco sobre o que você falou em relação a Dilma. E é isso mesmo, a gente vê que normalmente eles prometem, chegam lá e fazem totalmente o contrário, né? Em relação ao PT, é muito isso mesmo. A gente vê a trajetória do PT e eu acho assim que hoje ele governa diretamente para a burguesia. E por que ele faz isso? Porque, ele já faz parte desse sistema, entendeu? A questão é, sim, o governo representativo, porque na medida que eles só conseguem chegar ao poder porque já fazem parte do jogo. E a gente vê a Dilma, ela era, tipo, guerrilheira, né, na época da ditadura militar. Hoje, o que ela faz? Ela assume enquanto primeira presidenta e, tipo, piora todo o trabalho das mulheres que trabalham no setor de terceirização. Ela impede que tenha educação sexual nas escolas por conta de um acordo Brasil-Vaticano. E assim, enfim, várias outras medidas que só prejudicam ainda mais, quer dizer, a questão da mulher hoje em dia. Então você vê que o problema está mesmo no governo representativo, né? E nisso, isso que é interessante, a gente pode decidir sobre as coisas pertinentes ao nosso cotidiano, entendeu? E eu acho que isso um pouco é a gente parar para pensar em o que é criar esse poder popular, fazer com que a gente pare de acreditar em autoridade, passe a acreditar uns nos outros, e que a gente pode, de outra forma, né, tipo, construir e decidir, enfim, as coisas cotidianas seja da nossa comunidade, enfim, do nosso bairro e tudo mais. No mundo inteiro, né? Até porque quando você vira um político, você já não faz parte de um cotidiano. Você não pega mais o ônibus, você não vai mais pro seu trabalho. Você tem que sair de tudo e virar um político e ganhar um carro que você ganha da prefeitura, aquele salário que é muito maior do que o salário de qualquer trabalho. Então você já não faz parte do cotidiano. Como é que você vai representar um cotidiano que você já está separado dele, Você fora? muda de classe, né? Você é eleito, você muda de classe. Pessoal, vamos dar um intervalo agora. Vamos de música aí, algumas músicas. Depois a gente retorna. 89.5 Rádio da Juventude.